Você já parou para pensar em como seria ouvir as últimas palavras de um grande líder antes de uma grande conquista? Pois é exatamente isso que encontramos no livro de Deuteronômio. E já começo te perguntando: o que você faria se estivesse prestes a entrar na maior promessa da sua vida, mas tivesse que ouvir primeiro um alerta que poderia decidir seu futuro? Seja muito bem-vindo ao canal. Se você ama aprender a Bíblia de um jeito simples, claro e direto ao ponto, já se inscreve agora e ativa o sininho, porque aqui a gente mergulha fundo em cada livro, trazendo reflexões que transformam. Agora, bora juntos entender o que Deuteronômio tem a nos ensinar. Moisés já tinha vivido muita coisa até aqui. Ele tinha enfrentado o faraó, visto o mar se abrir, recebido a lei no Sinai e liderado um povo difícil durante 40 anos de deserto. Agora, diante da nova geração, que estava prestes a atravessar o Jordão rumo à Terra Prometida, ele reúne o povo e faz um discurso memorável. E aqui está o ponto. Deuteronômio não é apenas um livro de leis, mas um livro de coração. Ele mostra que obedecer a Deus não é questão de medo, mas de amor. É como se Moisés dissesse: vocês vão entrar, mas lembrem-se, não é pela força de vocês, e sim porque Deus é fiel. Sejam gratos, sejam obedientes, sejam firmes. A segunda lei. O nome Deuteronômio significa literalmente segunda lei. Não porque Deus estivesse inventando mandamentos novos, mas porque estava reafirmando para a nova geração o que já havia sido dado. Imagine comigo, muitos que ouviram os 10 mandamentos no Sinai já tinham morrido no deserto por causa da incredulidade. Agora era a hora dos filhos e netos assumirem a responsabilidade. Ou seja, Deus estava renovando a aliança. Gancho. Será que você tem passado para a próxima geração os valores que realmente importam? Ou está deixando que se percam no caminho? Um povo que precisa lembrar. Deuteronômio é cheio da palavra lembrar. Moisés repete várias vezes. Lembre-se de como Deus os tirou do Egito. Lembre-se do maná no deserto. Lembre-se das vitórias contra os inimigos. Por quê? Porque a memória molda as nossas escolhas. Quem esquece o que Deus fez, repete os mesmos erros. E isso tem tudo a ver conosco hoje. Quantas vezes Deus já abriu portas na sua vida e você esqueceu rápido? Quantas vezes Ele te guardou e você seguiu reclamando? Pergunta direta: você tem vivido mais no esquecimento ou na memória do que Deus já fez? Gratidão como estilo de vida. Moisés insiste na gratidão. Ele sabe que o coração humano é ingrato e facilmente esquece. Por isso ele pede para o povo nunca se esquecer do cuidado de Deus. E aqui entra uma reflexão prática. Gratidão não é só dizer obrigado. É viver de um jeito que mostra que você valoriza o que tem. É obedecer porque entende que tudo vem de Deus. Gancho poderoso. Será que sua vida tem refletido gratidão ou ingratidão nos pequenos detalhes do dia a dia? O Shema Israel. Um dos momentos mais marcantes do livro está no capítulo 6, conhecido como o Shema Israel. Ouve, Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, nosso Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deuteronômio 6, 4 e 5. Esse é o resumo da fé de Israel e até hoje é a oração mais importante do judaísmo. É como se Deus estivesse dizendo: antes de qualquer regra, eu quero o seu amor. E isso continua sendo verdade hoje. Religião sem amor se torna peso. Fé sem amor vira rotina vazia. Pergunta reflexiva: você tem amado a Deus com intensidade ou apenas seguido regras por obrigação? Amar é obedecer. Em Deuteronômio, amor e obediência não estão separados. Amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, não por medo de castigo, mas por reconhecimento da sua bondade.
É como um filho que obedece porque confia no pai, não porque tem medo dele. Essa é a essência do relacionamento com Deus. Gancho. Será que sua obediência tem sido fruto do amor ou apenas da pressão? O lado da escolha. Outro ponto marcante do livro é a ênfase na escolha. Moisés declara: ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida. Deuteronômio 30:19. Aqui vemos algo muito atual. Deus não força ninguém. Ele apresenta o caminho, mas a decisão é nossa e as consequências também. E aqui vai mais uma pergunta direta. Nas suas escolhas diárias, você tem escolhido a vida ou tem se colocado perto da maldição? Justiça social e responsabilidade. Deuteronômio também reforça a importância da justiça social. Moisés fala sobre cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Isso mostra que a fé verdadeira não é só vertical, entre você e Deus, mas também horizontal, entre você e as pessoas. Isso nos ensina que espiritualidade sem compaixão é vazia. Deus sempre se preocupou com os mais vulneráveis. Gancho reflexivo. Será que sua fé tem se mostrado em atitudes de compaixão ou apenas em palavras bonitas? Ensinar as novas gerações. Outro ponto que Moisés destaca é a importância de ensinar os mandamentos aos filhos. Ele orienta que as palavras de Deus sejam faladas em casa, na rua, de manhã, à noite, em todos os momentos. Isso nos mostra que a fé não deve ser restrita ao culto ou à igreja, mas vivida diariamente. As próximas gerações precisam ver coerência entre o que falamos e o que fazemos. Pergunta: o que seus filhos, sobrinhos ou pessoas próximas têm aprendido com o seu exemplo de fé? Uma nova geração, uma nova oportunidade. Deuteronômio é o chamado para a nova geração. Os erros do passado não podiam se repetir. Moisés queria que os filhos fossem diferentes dos pais, que escolheram a incredulidade. Isso nos lembra que cada geração tem a sua própria oportunidade de viver a promessa. Você não precisa repetir os erros da sua família. Você pode ser o Josué ou Caleb da sua história. Pergunta de impacto. Você está vivendo preso aos erros herdados ou já decidiu ser a geração que vai romper e conquistar? Reflexão final desse bloco antes de irmos adiante. O primeiro bloco de Deuteronômio nos mostra um Moisés apaixonado, insistindo para que o povo escolha a vida, ame a Deus de verdade e se lembre de tudo o que ele fez. É como se ele dissesse: vocês vão entrar, mas só vão permanecer se viverem em gratidão e obediência. E a pergunta que fica é: você está preparado para escolher a vida, amar a Deus de verdade e viver a promessa que Ele tem para você? Se inscreve no canal agora, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Vamos juntos aprender a escolher a vida. Bloco 2. A lembrança dos erros e o chamado à fidelidade. Você já parou para pensar em como as lembranças moldam o futuro? É justamente isso que Moisés faz no segundo grande discurso em Deuteronômio. Ele olha para trás, lembra os erros, expõe as falhas e, ao mesmo tempo, mostra que cada queda pode ser uma lição. E aqui já começa o gancho deste bloco. Você aprende com os erros do passado ou continua tropeçando nas mesmas pedras que já te derrubaram antes? Relembrando a rebeldia. Moisés relembra o episódio da incredulidade em Cádiz Barneia, quando o povo preferiu acreditar no medo dos espias em vez de confiar na promessa de Deus. Foi ali que uma geração inteira perdeu o direito de entrar na terra prometida. Esse detalhe é um alerta poderoso. O medo pode ser mais destrutivo que o inimigo. Muitas vezes, não é o obstáculo externo que nos paralisa, mas a falta de fé. Pergunta direta: quantas promessas você já deixou de viver porque acreditou mais no medo do que na voz de Deus? A paciência de Deus.
Mesmo diante da rebeldia, Moisés lembra que Deus continuou cuidando do povo. Roupas que não se gastaram, sandálias que não se estragaram, alimento diário, água no deserto. Isso nos mostra que a graça de Deus não se baseia na nossa perfeição, mas na sua fidelidade. Ele cuida até quando erramos. Gancho. Será que você tem reconhecido os sinais da paciência de Deus na sua vida ou ainda vive achando que tudo depende só de você? A história como espelho. Moisés não queria que a nova geração esquecesse o que aconteceu. Ele sabia que a memória coletiva era essencial para que não repetissem os mesmos erros. E aqui está uma aplicação forte. Nossa vida também precisa de memória espiritual. Precisamos lembrar dos livramentos, das correções e dos milagres. Isso nos mantém no caminho. Pergunta de impacto. O que você tem feito para manter viva a memória dos feitos de Deus na sua vida? As vitórias no deserto. Moisés também recorda as vitórias que Deus deu ao povo. Reis poderosos como Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã, foram derrotados. Humanamente, Israel não teria chance contra eles, mas Deus mostrou que estava no controle. Essas histórias reforçam que não é a força humana que decide a batalha, mas a presença de Deus. Gancho poderoso. Você tem lembrado das vitórias que Deus já te deu, ou está preso ao medo das batalhas que ainda não vieram? A fidelidade traz proteção. Outro ponto destacado é que a fidelidade a Deus traz proteção real. O povo estava seguro, não porque era numeroso, mas porque estava debaixo da promessa. E isso nos ensina algo atual. Não é o tamanho da sua luta que importa, mas o tamanho da fidelidade do Deus que luta por você. Pergunta reflexiva. Será que você tem confiado no poder de Deus para vencer suas batalhas ou está se apoiando só na sua força? O perigo da idolatria. Moisés também alerta contra a idolatria. Ele lembra que adorar outros deuses traria ruína. Isso porque idolatria não é só sobre imagens, mas sobre qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus no coração. E aqui vale refletir. Na nossa geração, a idolatria pode ser o dinheiro, o status, a vaidade, até mesmo o celular ou as redes sociais. Pergunta direta. O que tem ocupado mais espaço no seu coração? Deus ou aquilo que você não consegue largar? Obediência como aliança viva. Moisés insiste que obedecer não era apenas cumprir regras, mas manter viva a aliança com Deus. Era um pacto de amor, onde o Senhor cuidava do seu povo e esperava fidelidade em troca. Esse ponto é fundamental. Sem obediência, não há continuidade na promessa. Gancho reflexivo. Sua fé tem sido só teoria ou tem se mostrado em atitudes de obediência diária? A bênção da dependência. Durante o deserto, Israel aprendeu que dependia de Deus para tudo. Moisés reforça isso, lembrando que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Esse princípio ecoa até hoje. Dependência de Deus não é sinal de fraqueza, é o segredo da verdadeira força. Pergunta de impacto. Em quem você tem colocado sua confiança? Em Deus ou na sua própria capacidade? A tentação do orgulho. Moisés sabia que, ao entrar em Canaã, o povo poderia esquecer de Deus e achar que conquistaram tudo sozinhos. Por isso, ele os alerta contra o orgulho. E isso é muito atual. Quantas vezes recebemos bênçãos, mas esquecemos de reconhecer as fontes delas? Orgulho é achar que podemos viver sem Deus. Gancho direto. Será que você tem dado crédito a Deus pelas vitórias ou está achando que tudo é mérito seu? A disciplina de Deus. Outro tema que aparece em Deuteronômio é a disciplina. Moisés compara o cuidado de Deus com o de um pai que corrige o filho. Isso nos lembra que disciplina não é rejeição, é amor que ensina. Hoje, muitas vezes, queremos só as bênçãos e não aceitamos as correções. Mas a disciplina de Deus é prova de seu cuidado. Pergunta reflexiva. Você enxerga as dificuldades como o castigo ou como oportunidade de aprendizado? Lembrar para viver melhor.
Moisés deixa claro que o segredo para prosperar em Canaã era lembrar de Deus em cada detalhe. Lembrar ao comer, ao trabalhar, ao descansar, ao ensinar os filhos. Isso mostra que espiritualidade não é só para momentos religiosos, mas para todos os aspectos da vida. Gancho. Será que você tem lembrado de Deus apenas nos cultos ou em cada decisão do seu dia? O chamado à gratidão. A cada vitória, Moisés chama o povo para agradecer. Gratidão é a chave que abre as portas da continuidade. Quem agradece, permanece. Quem esquece, se perde. E aqui cabe mais uma pergunta direta. Qual foi a última vez que você parou para agradecer antes de pedir algo novo? Reflexão final desse bloco, antes de irmos adiante. O segundo bloco de Deuteronômio é um mergulho na memória do povo e um chamado à fidelidade. Moisés lembra que o passado não pode ser apagado, mas pode ensinar. Ele mostra que orgulho, idolatria e esquecimento afastam de Deus, enquanto gratidão, obediência e memória mantêm viva a promessa. E aqui fica a pergunta que fecha esse bloco. Você tem vivido como alguém que aprende com os erros ou como alguém que está condenado a repeti-los? Se inscreva no canal agora, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Vamos juntos aprender a viver com fidelidade. Bloco 3. O coração da lei e o chamado à obediência. Você já percebeu como a gente às vezes complica aquilo que Deus deixou simples? É como quando recebemos uma instrução clara, mas preferimos criar nossos próprios jeitos e atalhos, e no fim acabamos nos enrolando ainda mais. Foi exatamente isso que Moisés quis evitar no livro de Deuteronômio. Antes da nova geração colocar os pés na terra prometida, ele precisava garantir que eles entendessem o essencial. A vida com Deus não era uma lista chata de regras, mas uma questão de coração. E aqui vai o gancho inicial. Será que a sua fé hoje é só uma religião de rotina ou um relacionamento real de amor e obediência com Deus? O centro da mensagem. Moisés faz questão de repetir os 10 mandamentos, mas não como algo novo. Ele reforça porque sabia que o coração humano é rápido para esquecer. O que estava em jogo não era apenas a conquista de uma terra, mas a fidelidade que definiria gerações inteiras. Os mandamentos não eram um peso, mas uma proteção. Eram como placas de sinalização numa estrada perigosa. Quem segue, chega em segurança. Quem ignora, corre risco de acidente. Pergunta direta. Quando você olha para os princípios de Deus, você os enxerga como limites chatos ou como placas de proteção para viver melhor? O Shema como estilo de vida. No capítulo 6, aparece o famoso Shema Israel. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Essa frase era como o resumo de toda a fé de Israel. Mas não era para ser só uma oração decorada. Era para ser um estilo de vida. Amar a Deus de todo o coração significa não dividir espaço com outras paixões. E aqui vem o gancho inicial. Será que Deus tem sido prioridade real no seu coração? Ou ele está competindo com outras coisas, como o dinheiro, carreira, fama ou até relacionamentos? A importância do ensino. Moisés repete várias vezes que o povo deveria ensinar essas palavras aos filhos. Não era para ser um assunto só de sábado ou de reuniões religiosas, mas do dia a dia, ao acordar, ao andar pelo caminho, ao deitar. Isso mostra que a fé não pode ser terceirizada. Cada geração precisa assumir a responsabilidade de passar os valores de Deus para a próxima. Pergunta reflexiva. O que seus filhos, sobrinhos ou pessoas que convivem com você têm aprendido observando sua vida? Eles veem fé de verdade ou apenas discurso vazio? A bênção da obediência. Deuteronômio é claro. A obediência traria bênção, mas a desobediência traria maldição. E não era apenas no sentido espiritual, mas também prático. Prosperidade, segurança e fartura estavam ligados à fidelidade. Isso pode soar duro, mas mostra que nossas escolhas têm consequências. Obedecer a Deus não é abrir mão da liberdade, é escolher a vida. Gancho direto.
O que suas escolhas recentes têm revelado? Obediência que gera bênção ou desobediência que só atrasa seu caminho? Idolatria como armadilha. Moisés sabia que o grande perigo seria o povo se misturar com os vizinhos e adotar seus deuses. Ele alertou para não deixar a idolatria entrar, porque ela destrói por dentro. E idolatria hoje não é só sobre imagens. Pode ser a obsessão por status, redes sociais, dinheiro, corpo perfeito ou até vícios escondidos. Tudo o que ocupa o lugar de Deus no coração se torna um ídolo. Pergunta provocativa: qual é o ídolo moderno que você tem lutado para não deixar dominar sua vida? Justiça e responsabilidade social. Um dos temas mais fortes de Deuteronômio é a justiça social. Deus ordena cuidado com os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Moisés lembrava que Israel também já foi estrangeiro no Egito, e por isso não podia repetir a injustiça que sofreu. Esse chamado vale até hoje. Fé verdadeira não é só cantar, orar e postar versículos, mas agir em favor de quem precisa. Gancho. Sua fé tem feito diferença na vida de quem sofre ao seu redor ou é só discurso bonito? Exclusividade no relacionamento com Deus. Moisés deixa claro, Deus não divide sua glória. O relacionamento deveria ser exclusivo. Israel tinha que destruir ídolos, rejeitar práticas pagãs e viver separado para o Senhor. Hoje, não dá para ter uma fé dividida, meio com Deus, meio com o mundo. É tudo ou nada. Pergunta direta. Sua vida mostra exclusividade no relacionamento com Deus ou você tem vivido uma fé pela metade? As consequências claras. Deuteronômio não deixa espaço para confusão. Bênção para quem obedece, maldição para quem desobedece. É preto no branco, simples e direto. Essa clareza é libertadora, porque mostra que a vida não é um jogo de sorte. Nossas escolhas determinam nossos resultados. Gancho reflexivo. Se suas escolhas de hoje fossem determinantes para o seu amanhã, você estaria construindo um futuro de bênção ou de maldição? A presença é essencial. Mais do que terra, vitórias ou riquezas, o maior presente era a presença de Deus. Sem essa presença, Canaã não faria sentido. De que adiantaria a terra prometida sem o Deus que prometeu? Isso continua sendo verdade. Não é a bênção em si que importa, mas quem dá a bênção. Pergunta: você tem buscado mais as mãos de Deus ou o coração de Deus? O perigo do orgulho. Moisés sabia que a maior tentação do povo não seria a escassez, mas a abundância. Quando estivessem vivendo bem, poderiam esquecer de quem lhes deu tudo. E esse alerta continua atual. Muitas vezes é no sucesso que mais corremos o risco de esquecer de Deus. Deixo direto. Você tem lembrado de Deus só na luta ou também nos momentos de vitória e prosperidade? Um chamado à lealdade. Deuteronômio insiste, o povo deveria permanecer leal a Deus em todas as circunstâncias. Não bastava obedecer por interesse, mas por amor. Esse chamado ecoa ainda hoje. Fidelidade a Deus é diária, não momentânea. Pergunta reflexiva. Sua fidelidade a Deus depende das circunstâncias ou é firme, aconteça o que acontecer? Reflexão final deste bloco, antes de irmos adiante. O terceiro bloco de Deuteronômio é um convite direto ao coração. Moisés mostra que a fé verdadeira é relacionamento, que precisa ser ensinada, vivida e transmitida. Ele lembra que escolhas têm peso e que exclusividade com Deus é essencial. E aqui vai a pergunta final deste bloco. Você está vivendo uma fé real, de amor e obediência, ou apenas repetindo rituais sem transformação? Não esquece de se inscrever no canal agora, ativar o sininho e compartilhar este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Vamos juntos viver uma fé verdadeira. Você já percebeu que a vida é feita de escolhas? Às vezes a gente acha que as coisas simplesmente acontecem, mas na real, muita coisa é fruto direto das decisões que tomamos. E Moisés sabia disso. No livro de Deuteronômio, ele não enrola. Ele deixa claro que o futuro de Israel dependeria daquilo que eles escolheriam dali para frente. A mensagem é direta e até dura. Obedecer a Deus traz vida e bênção. Desobedecer traz morte e maldição. Então, já te pergunto, se tivesse que escolher agora entre vida e morte, bênção e maldição,
qual caminho você seguiria? A força da repetição. Moisés sabia que repetir era essencial. Ele não estava sendo chato ou repetitivo sem propósito. Relembrar a lei, repassar os mandamentos, trazer de volta a memória era uma estratégia para fixar a verdade no coração do povo. Nosso coração é esquecido, nossa mente se distrai fácil. Por isso, a repetição é tão necessária. A gente precisa ouvir de novo, ler de novo, falar de novo. É assim que a fé se fortalece. Gancho. Será que você tem dado espaço para a palavra de Deus se repetir na sua vida ou tem deixado que outras vozes dominem sua mente? As bênçãos da obediência. Em Deuteronômio 28, Moisés abre um capítulo inteiro só para falar das bênçãos da obediência. É impressionante. Cidade abençoada, campo abençoado, família próspera, trabalho produtivo, vitória sobre inimigos, fartura e paz. A ideia é simples. A obediência cria um ambiente para que Deus derrame o melhor. Não é mágica, é consequência de andar no caminho certo. Pergunta direta. A sua vida hoje está sendo um reflexo de obediência, que atrai bênçãos, ou de desobediência, que fecha portas? As maldições da desobediência. Moisés não esconde o outro lado. Ele fala claramente que a desobediência traria maldição, doenças, derrotas, escassez, confusão e até exílio. Era como se dissesse, vocês são livres para escolher, mas não para escapar das consequências. Isso parece pesado, mas é justo. A vida mostra que cada escolha tem um preço. Quem planta rebeldia, colhe destruição. Gancho. Quantas vezes você já percebeu que estava colhendo as consequências das suas próprias escolhas erradas? A renovação da aliança. Diante de tudo isso, Moisés convoca o povo para renovar a aliança com Deus. Não era um contrato frio, mas um pacto de vida, amor e fidelidade. Eles precisavam reafirmar diante de Deus: sim, vamos obedecer e seguir os teus caminhos. Essa renovação não era só palavras, mas atitude. Era como atualizar um compromisso, um reset espiritual para começar uma nova fase com Deus. Pergunta reflexiva. Quando foi a última vez que você parou para renovar sua aliança com Deus de forma consciente e verdadeira? O poder da memória. Deuteronômio insiste. Lembre-se, a memória é um dos maiores escudos contra a rebeldia. Quem esquece dos livramentos, milagres e correções acaba repetindo erros. Hoje está fácil se perder no corre-corre da vida e esquecer daquilo que Deus já fez. Mas lembrar fortalece a fé e nos mantém firmes. Gancho. O que você tem feito para manter viva a memória da fidelidade de Deus na sua vida? Gratidão como estilo de vida. Moisés também deixa claro que a gratidão deveria ser uma marca do povo. Gratidão nas ofertas, nas festas, na maneira de viver. Afinal, nada vinha deles mesmos. Tudo era dádiva de Deus. Gratidão não é só palavras, é postura. E quem é grato permanece no caminho da fidelidade. Pergunta: você tem sido mais alguém que reclama do que falta ou alguém que agradece pelo que já tem? A escolha da vida. Em Deuteronômio 30, temos um dos momentos mais fortes de toda a Bíblia. Ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Não dá para ficar em cima do muro. Moisés deixa claro: ou vida ou morte, ou bênção ou maldição. E essa escolha não era apenas espiritual, mas prática, diária, visível. Gancho poderoso. Se as suas escolhas de hoje estão desenhando o seu futuro, você está se aproximando da vida ou da morte? A transição de liderança. Um detalhe muito marcante é a preparação de Josué para assumir a liderança. Moisés sabia que sua missão estava chegando ao fim e ele precisava preparar a próxima geração. Ele encoraja Josué e o povo com uma palavra forte: sejam fortes e corajosos, porque o Senhor vai com vocês. Isso mostra que a obra de Deus não depende de uma pessoa, mas do seu propósito. Líderes passam, mas a promessa continua. Pergunta de impacto: você está preparado para assumir os desafios que Deus tem colocado na sua frente com coragem? O Cântico de Moisés.
Moisés também escreve um cântico para marcar o pacto com Deus. Essa música não era só poesia, mas um lembrete constante, algo que ficaria gravado no coração e nos lábios do povo. Música tem esse poder. Quem nunca ficou com uma canção na cabeça o dia todo? O cântico de Moisés era uma forma de garantir que o povo não esquecesse sua aliança com Deus. Gancho reflexivo. Se a sua vida fosse transformada em uma música hoje, ela cantaria gratidão ou esquecimento? A última bênção. Antes de partir, Moisés abençoa cada tribo de Israel. Era como um pai se despedindo dos filhos, deixando palavras de encorajamento que ecoariam por gerações. Ele não entrou em Canaã, mas deixou um legado. Sua vida foi marcada pela fidelidade, pelo cuidado e pela liderança. Às vezes, não veremos tudo se cumprir, mas podemos plantar sementes que florescerão no futuro. Pergunta direta. Que tipo de legado você está deixando para quem vai vir depois de você? Reflexão final desse bloco antes de irmos adiante. O quarto bloco de Deuteronômio é intenso, direto e emocionante. Ele mostra que nossas escolhas determinam destinos, que obedecer a Deus é escolher a vida e que desobedecer é escolher a morte. Moisés convoca o povo para renovar a aliança, prepara Josué para a liderança e encerra sua missão com cânticos e bênçãos. E aqui vai a pergunta final desse bloco. Nas suas decisões diárias, você tem escolhido a vida que Deus oferece ou ainda está preso em escolhas que levam à destruição? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Vamos juntos escolher a vida todos os dias. Bloco 5. O último discurso e o chamado à coragem. Você já parou para pensar no que diria se soubesse que suas últimas palavras seriam lembradas para sempre? Moisés estava exatamente nessa posição. Ele sabia que não entraria na Terra Prometida, mas tinha algo ainda mais importante para deixar: um legado de fé, coragem e obediência. E aqui vai o gancho inicial. Se hoje fosse sua última chance de falar, quais palavras você deixaria como herança espiritual para sua família e amigos? A força das últimas palavras. As últimas palavras de uma pessoa costumam carregar mais peso. No caso de Moisés, isso era ainda mais verdadeiro. Ele não perde tempo com lamentações. Em vez disso, ele usa cada frase como um martelo para afirmar no coração do povo a importância da obediência. Ele repete a lei, reforça a aliança, relembra a fidelidade de Deus e deixa claro: a vida com Deus depende das escolhas que eles fariam dali para frente. Moisés não fala de derrota, mas de vitória. Ele não entrou em Canaã, mas entregou um povo preparado. Pergunta reflexiva. Se hoje fosse o último capítulo da sua vida, você estaria terminando sua história com arrependimento ou com legado? O incentivo à coragem. Moisés repete várias vezes: sejam fortes e corajosos. Ele sabia que a terra prometida não seria entregue de bandeja. Seria necessário lutar, enfrentar inimigos, resistir às tentações. Coragem aqui não era ausência de medo, mas confiança em Deus, mesmo com medo. Hoje não é diferente. Ter coragem significa manter a fé firme quando o mundo pressiona. Ser íntegro quando todos escolhem atalhos. Defender a família quando tudo parece desmoronar. Gancho. Qual é a área da sua vida em que você mais precisa de coragem para permanecer fiel a Deus? A transição para Josué. Moisés também anuncia oficialmente que Josué será um novo líder. Esse momento mostra uma das maiores virtudes de Moisés: humildade. Ele não tentou se apegar ao poder. Ele sabia que a missão era maior que ele. Ele impõe as mãos sobre Josué, encoraja o povo a segui-lo e declara: o Senhor vai com vocês. Era a prova de que a liderança não dependia de títulos, mas da presença de Deus. Pergunta direta. Você está disposto a preparar outras pessoas para continuarem aquilo que você começou? Ou tem tentado segurar tudo só para si? A escolha da vida reforçada.
Mesmo em seus últimos discursos, Moisés volta ao ponto central: escolham a vida. Ele não queria que fosse apenas um lema bonito, mas uma decisão prática. Escolher a vida significava obedecer, amar a Deus e transmitir a fé às próximas gerações. Até hoje, esse chamado continua ecoando. Nossas escolhas diárias revelam se estamos escolhendo vida ou morte, bênção ou maldição. Gancho poderoso. Quais escolhas você precisa ajustar agora para realmente viver a vida abundante que Deus oferece? A despedida no Monte Nebo. O momento mais emocionante da história acontece quando Moisés sobe ao Monte Nebo. De lá, ele pode ver a terra prometida. Ele não entra, mas contempla. É como se Deus dissesse: você não vai atravessar, mas vou te mostrar que cumpro minhas promessas. Essa cena é forte, porque nos ensina que nem sempre veremos tudo se cumprir em nossas mãos, mas podemos confiar que Deus fará acontecer. O legado de Moisés não foi entrar na terra, mas deixar um povo preparado para atravessar. Pergunta reflexiva. Se sua vida terminasse hoje, você estaria deixando pessoas preparadas para continuar a caminhada de fé? O legado de Moisés. No fim, o que fica não é a ausência de Moisés em Canaã, mas a grandeza da sua missão. Ele foi profeta, libertador, intercessor, legislador e pastor de um povo difícil. Sua vida prova que fidelidade é mais importante que conquista pessoal. O maior legado que Moisés deixou foi a fé firme em um Deus que cumpre promessas. Ele encerrou sua jornada com autoridade, coragem e amor. Pergunta direta: qual legado espiritual você quer deixar para as próximas gerações? Reflexão final desse bloco, para irmos para o último e mais importante bloco. O quinto bloco de Deuteronômio mostra a despedida de Moisés como um líder que terminou bem. Ele deixou coragem, fé e escolhas claras como herança. Sua vida mostra que o final pode ser tão glorioso quanto o início, se formos fiéis até o fim. E aqui vai a pergunta que fecha este bloco. Quando a sua história for contada, será lembrada como alguém que escolheu a vida e deixou legado? Ou como alguém que desperdiçou oportunidades? Se inscreva no canal agora, ativa o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Vamos juntos aprender a escolher a vida e viver com coragem até o fim. Bloco 6. O legado de Moisés e a escolha da vida. Se você pudesse resumir sua vida em uma frase, qual seria? Moisés terminou sua jornada com uma declaração prática: a vida é feita de escolhas, e a maior delas é obedecer a Deus. O livro de Deuteronômio é como uma carta de despedida, mas também um manual de vida. E aqui vai o gancho inicial. Se hoje fosse sua chance de escolher, você ficaria com a bênção da obediência ou com o peso da desobediência? O encerramento da missão. Moisés não entrou na terra prometida, mas isso não foi fracasso. Pelo contrário, ele cumpriu seu chamado com excelência. Ele conduziu um povo difícil por 40 anos, entregou a lei, renovou a aliança e deixou tudo pronto para Josué continuar. Esse detalhe é poderoso. Sucesso não é apenas chegar onde você queria, mas preparar outros para irem ainda mais longe. Pergunta direta: você tem medido seu sucesso apenas pelas suas conquistas ou também pelo impacto que deixa nos outros? A escolha da vida continua atual. O famoso versículo, escolham a vida, continua ecoando até hoje. Em cada decisão que tomamos, no trabalho, nas amizades, na família, no uso das redes sociais, estamos escolhendo vida ou morte espiritual. Isso mostra que Deuteronômio não é só história antiga, mas um guia prático para viver com consciência hoje. Gancho. Quais escolhas do seu dia a dia têm mostrado que você realmente escolhe a vida? A presença é a maior promessa. Mais do que a terra, a maior promessa era a presença de Deus.
Canaã era só o cenário, mas o que realmente importava era ter o Senhor no caminho. Moisés deixou isso claro. Sem Deus, não havia vitória. Esse princípio vale para nós. Sem a presença dele, qualquer conquista perde o brilho. Pergunta reflexiva: você tem buscado mais as bênçãos de Deus ou a presença dele em cada passo da sua vida? A responsabilidade da nova geração. Com Josué assumindo, a responsabilidade estava nas mãos da nova geração. Eles não poderiam viver da fé dos pais. Precisavam assumir o seu próprio compromisso com Deus. Isso é muito atual. Cada geração precisa escolher por si mesma. Fé não é herança automática. É decisão pessoal. Gancho direto. Você tem vivido uma fé herdada dos outros ou já tomou sua própria decisão de andar com Deus? A atualidade de Deuteronômio. O livro termina, mas sua mensagem continua viva. Ele fala de gratidão, justiça social, fidelidade, exclusividade a Deus e responsabilidade nas escolhas. É como se fosse escrito para nós hoje. Deuteronômio é um chamado para parar de viver no automático e começar a viver de propósito. Pergunta final deste bloco: qual mudança prática você vai assumir depois de refletir sobre as lições de Deuteronômio? Se inscreve no canal agora, ativa o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Vamos juntos escolher a vida todos os dias.